nós precisamos empreender uma luta política pela extinção do Supremo Tribunal Federal e a criação do Tribunal Constitucional. Boa tarde a todos, essa é a minha contribuição. Nós temos um problema institucional gravíssimo no Brasil. Nós temos um cancro, uma doença congênita chamada STF. E que ela se agrava não só pelo caráter congênito da sua criação dentro da nossa Constituição, mas também pelas circunstâncias, que eu me permito falar agora. Nós temos péssimos brasileiros sentados naquelas cadeiras. Covardes, mentirosos, homens sem deontologia, sem critérios morais ou princípios de homens públicos, porque não respeitam a democracia, não respeitam as eleições, não sabem seu lugar, não sabem seu papel. Recentemente, alguns anos atrás, recebemos um juiz da Suprema Corte, do Tribunal Constitucional Alemão, e a RBS queria entrevistá-lo, não tenho bem certeza se era a RBS, mas a TV queria entrevistá-lo, e ele disse, não posso, eu não sei o que os meus colegas pensariam. Eu me expondo, dando entrevista. Então vejam a importância da criação de um Tribunal Constitucional. Nós temos um preso político no Brasil chamado Roberto Jefferson. Sem culpa, sem crime, sem processo. Eu me dei o trabalho de ler aquela peça de 38 páginas, cheia de falácias, de mentiras, que o mais fraco estagiário teria vergonha de assinar. E foi assinada por um ministro do Supremo, com neologismos perigosíssimos. 3 deles. Fake news, manifestações anticonstitucionais e manifestações democráticas. Fake news, quem leu George Orwell sabe do que se trata. É o Ministério da Verdade. Que não basta querer governar, o Supremo Tribunal Federal agora quer usurpar a nossa consciência e dizer para a gente o que é verdade, o que é mentira, a partir de uma opinião. E por opinião, prendeu Roberto Jefferson. Segundo, também igualmente perigoso esse neologismo, que é o conceito de manifestações anticonstitucionais. É uma das maiores falácias jurídicas e políticas que esse Supremo criou. A única manifestação anticonstitucional é manifestação armada. O cidadão ele tem direito de dizer que odeia a democracia, se ele quiser dizer. Ele tem direito de dizer que odeia o Supremo Tribunal Federal, se ele quiser dizer. Ele tem o direito de dizer o que ele quiser. Então nós estamos instaurando, através de neologismos jurídicos, algo muito perigoso, que é uma ditadura, uma tirania de capas. Um outro, manifestações anticonstitucionais, que a Constituição proíbe. Então a mídia repete esse absurdo, sem saber que está se abraçando ao carrasco, sem saber que está beijando o algoz. Porque isso não vale só para os conservadores, não. Esse controle da opinião depois vai para a grande mídia. Então eles ficam dizendo, manifestantes pediam a volta dos militares, o que é anticonstitucional. Não é anticonstitucional. Manifestante pode pedir o que ele quiser. Anticonstitucional é pegar em armas e tentar implantar aquilo que ele está dizendo. Então são falácias gravíssimas. E estão agravadas pelas circunstâncias, que são os péssimos brasileiros que estão lá. Não vou chover no molhado, nós sabemos que esse processo, pelo qual Alan dos Santos é um exilado político também, nós sabemos que esses processos já foi bastante discutido, nós temos a imoralidade, a indecência da suposta vítima, seu investigador, ser o juiz. E mais, no caso do Roberto Jefferson especificamente, ele tem uma ação, para quem não sabe, uma execução forçada de uma ação que ele ganhou contra o Roberto Jefferson de quase 100 mil reais. Ou seja, em qualquer país decente do mundo, um juiz desse ia se declarar impedido, porque ele está prendendo o devedor dele, no qual ele entrou na execução forçada. Mas o nosso Supremo não tem pudores. Esses são os motivos circunstanciais, mas tem os motivos institucionais. O nosso Supremo não é uma corte constitucional, ele é uma Suprema Corte. E tem uma diferença crucial entre as duas coisas. A ideia de Tribunal Constitucional foi criada pela Constituição Alemã de 1949. Tribunal Constitucional não faz parte do Poder Judiciário. Não pode.